aí, tudo bem com você que me assiste agora neste momento? Muito bem, eu gostaria de chamar a sua atenção para uma coisa muito importante que vai acontecer nesse exato momento neste canal. Eu estou aqui trazendo para você uma reflexão muito importante e que é muito útil para a sua vida. Então, desde antemão, eu peço que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta, comente e compartilhe para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Sem muitas enrolações e muitas delongas, vamos para o assunto abordado hoje. Muito bem. Eu sempre gosto de trazer muitas reflexões bíblicas baseadas neste livro maravilhoso que é a Bíblia Sagrada. Só que esse livro aqui, ele é um livro que muitas das vezes a pessoa acha, a Bíblia é um livro que fala de histórias como Davi, ele narra histórias de Davi e Golias, ele narra histórias de Jonas, ele narra a história de Jesus e tudo mais, mas a Bíblia, ela é um livro vasto de conhecimento para a humanidade. Veja bem, não saia deste vídeo porque hoje você vai aprender uma lição muito boa aqui. Esse livro, ele é um livro que ele tem muito mais do que apenas um relato escrito histórico tradicional. Ele é um livro que ele carrega uma carga de registro para a vida do ser humano muito grande. Ele tem uma carga histórica gigantesca e ele tem ensinamentos que nunca se verão em nenhum periódico acadêmico ou em nenhum lugar ou circunstância alguma falar-se a respeito do que tem aqui neste livro maravilhoso que é a Bíblia Sagrada. Então, pensando nisso, eu trouxe aqui para você que me assiste, não importa a sua crença. Você pode ser cristão, você pode ser espírita, pode ser umbandista, não importa de onde o segmento, por onde você vem. A Bíblia ela tem uma palavra maravilhosa, independente do credo que cada pessoa possua. Ela pode ser budista, ela pode ser de qualquer origem religiosa ou filosófica, mas a palavra que será dada aqui é muito mais do que apenas um ensino bíblico. Ela é uma reflexão para a sua vida. Portanto, não saia do vídeo agora, porque aqui será falado um ponto crucial que eu gostaria que todos pudessem escutar. Que ele está lá em Eclesiastes. Um livro bíblico situado no capítulo 7 deste livro, no versículo 17 ao verso 19. Vejamos bem. Teve um personagem bíblico que ele foi daquele tempo da Bíblia, que ele existiu de fato aqui entre nós, e ele foi considerado por muitas pessoas, muitos historiadores, muitos arqueólogos e muitos doutores em pesquisas e pessoas formadas e graduadas em mestrados e mestrados de teologia falam dele e tem evidências concretas sobre Salomão. Salomão, de acordo com as evidências arqueológicas e com tudo que aqui foi falado, ele foi o homem mais sábio que já existiu na humanidade. Ele era muito sábio, ele sabia de tudo, mas o conhecimento de Salomão ele ia muito além do conhecimento bíblico, ou do conhecimento espiritual, para ser mais conciso. Salomão, ele sabia de tudo, ele sabia mexer com números, ele sabia mexer com dinheiro, com finanças, ele era um bom investidor financeiro, ele conseguia conquistar as pessoas, ele tinha uma oralidade, ele conseguia também fazer amizades com as pessoas por onde quer que elas estivessem, não importa a situação, não importa a etnia, a crença e qualquer outra nacionalidade, ele conseguia se dar bem com todo mundo. Ele mantinha relações com cada pessoa de uma maneira incrível. E sabe qual era o diferencial de Salomão para que ele chegasse neste patamar? É porque ele era um homem sábio. E é aí que entra a sabedoria na história. Ele foi um homem que durante sua vida, ele adquiriu muitos conhecimentos. E esses conhecimentos que Salomão teve, ele acabou assim, de certa forma, não sabendo administrar bem. Então chegou um certo momento na vida dele em que ele acabou tendo uns problemas, ele acabou se desviando de rumo, e aí então ele acabou não fazendo mais o que deveria fazer. Então ele passou a agir de uma maneira desenfreada e perdeu a noção e o juízo das coisas como deveriam ser. Mas até que chegou um tempo que ele pensou, pensa comigo, quem é aqui que me escuta já não passou por uma fase em que sabia que deveria fazer o certo, mas ainda assim não fez? Quem aqui já não passou por aquele momento circunstancial na vida em que está de repente, eu vou fazer isso porque está certo, mas aí quando foi ver, os planos foram tudo por água abaixo? Pois bem, Salomão ele sabia das coisas, ele tinha tudo para dar certo, mas ele acabou um dia não fazendo o que era certo, e um dia ele acabou colocando a mão sobre a consciência e pensou, realmente, eu tinha tudo para dar certo e ainda assim agi errado. Então foi aí que ele começou a escrever Eclesiastes. Eclesiastes é um livro que ele fez
falando todos os ensinamentos para o ser humano para que ele compreendesse o que é a real sabedoria da vida. E aí eu trouxe aqui uma parte que está lá em Eclesiastes 7, 16, e diz assim: não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. E aí ele continua: bom é que retenhas isto e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus de tudo isto sai ileso. Vejam bem, a sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem injusto sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Ou seja, o que isso aqui quer dizer para nós é que o ser humano ele deve manter uma moderação e um equilíbrio em todas as áreas da vida dele. Hoje em dia o ser humano ele acaba cometendo um erro que é o excesso. O excesso é um grande problema do ser humano. Muitas das vezes o ser humano ele começa a assistir uma série, ele assiste um episódio, assiste 2, e às vezes ele sabe que ele tem um compromisso para realizar. E de repente, quando vê, ele está o dia todo vendo a série. Aí quando vai ver, no horário, pronto. Já foram 4, 5, 6 horas e ele tinha outras coisas mais importantes para resolver e o tempo dele foi todo gasto ali, naquela atividade. Ou muitas das vezes o ser humano ele fica tão fissurado em um jogo de futebol que ele acaba se esquecendo. Nada contra você que gosta de futebol. Afinal, cada um tem os nossos gostos. Só que, no entanto, o que eu quero chamar a atenção aqui neste conteúdo é porque muitas das vezes o ser humano ele não tem a moderação, o equilíbrio e o domínio para poder se manter atento que na vida do ser humano tudo é questão de equilíbrio. Até amor demais enjoa. Então, se a pessoa ela for muito exagerada, se ela consumir horas e horas uma série, ou se ela passa horas e horas e horas presa em um único tópico específico, o que vai acontecer com o ser humano é que ele vai acarretar desgaste, esgotamento físico-mental para ele. Então, qual é o conselho que Deus quer dar hoje para nós? Qual é o conselho que este livro maravilhoso, que é um livro que além de ter palavras de Deus, ele também é um livro ótimo para conselhos, devemos buscar o equilíbrio em todas as coisas. Deus ele é um Deus organizado. Deus ele é um Deus que ele nos fez com capacidade para ter organização. Então se o ser humano ele usa de má gerenciamento do tempo e acaba perdendo tempo em coisas que vão destruí-lo, como é que ele vai crescer na vida? Como é que ele vai organizar todas as coisas coerentemente? Ou seja, muitas das vezes perdemos coisas importantes na vida porque não sabemos gerenciar. Porque depositamos tempo demais em coisas que não irão nos agregar em nada e acabamos investindo pouco em coisas que dariam realmente um progresso para a nossa vida. Então, o meu convite para você que me escuta esse momento agora é: vamos ver o que temos buscado mais na nossa vida. Será que estamos sendo demasiadamente exagerados em determinado ponto e esquecendo de outro? Lembrando bem, Salomão também pontua: não podemos ser tão bom a ponto de nos tornarmos bestas, como fala no vocabulário popular. Desculpem a maneira que eu falo aqui, um pouco solta, mas é assim mesmo. As pessoas falam que o ser humano tal, fulano de tal, ele foi tão bom que ele acabou sendo considerado besta. E é o que acontece. Então, não podemos ser tão bons a ponto de nos esquecermos de nós mesmos. Mas também não podemos ser pessoas tão sérias ao ponto de parecer que estamos de cara fechada e não queremos papo com ninguém. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos manter uma moderação e um equilíbrio. Agir bem com todas as pessoas, falar com todos e assim manter a paz com todas as pessoas. Então, o meu convite para você é: vamos ver a moderação em tudo em nossa vida, para que nós possamos ter equilíbrio, para que nós possamos ter coordenação e para que nós possamos gerenciar o nosso tempo para coisas que realmente importam e vão agregar no nosso crescimento pessoal, material e espiritual. Quero fazer uma oração com você. Santo Deus, te peço agora que o Senhor abençoe essa pessoa que está recebendo esse vídeo nesse momento. Que essa pessoa e eu, nós possamos ter
a capacidade de gerenciar as coisas com sabedoria na vida. Que o Senhor nos dê discernimento, nos dê sabedoria e nos proporcione a capacidade de fazer tudo de maneira organizada e direta. Que o Senhor nos dê a tua bênção, que o Senhor nos dê capacidade para nos orientar em todos os aspectos socioeconômicos e materiais que formos fazer em nossa vida e nos dê um excelente momento para pensarmos. Que o Senhor nos abençoe e nos dê as tuas bênçãos hoje e sempre, em nome de Jesus. Que o Senhor nos guarde e proteja. Amém e amém. Isso que eu teria a dizer, esta reflexão. E se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilha, se inscreva aqui no canal e até a próxima.